Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, então, em Jonas. Jonas 3. Vamos ler? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Perceba, segunda vez, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, acabada. Essa era a pregação do homem. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O pastor já orou por nós. Ao final eu quero orar mais uma vez, e que Deus fale então ao nosso coração. Sabe quando a gente não tem muita motivação para fazer uma coisa, mas a gente tem que fazer, e a gente acaba fazendo? Não tem hora que o cônjuge chega para a gente e pede um negócio que a gente não está afim de fazer de jeito nenhum? Não sei se tem esse negócio aqui de... Na hora que você está... Gente, isso parece historinha, mas é verdade. Eu vivo isso. Você está para deitar, você vai puxar o cobertor. Amor, busca o quê? Busca uma aguinha para mim. Gente, que tristeza. A gente vai, né? Não queria. A gente vai. A gente não busca água e torce para ela engasgar, para ver se ela para com isso. A gente vai. Com o filho não é assim também? O pai pede um negócio para o filho. Que coisa. O filho não queria fazer, mas faz. Emburrado, chateado, mas faz. Essa situação ela é boa. Agora, você já se pegou numa situação onde você faz algo que lhe pedem para fazer e por alguma razão você tem que fazer, mas você torce para dar errado? Já se pegou na situação assim? Seja honesto. O chamado de ser crente tem que ser honesto. A gente trabalhou isso aqui. Não tem. Tomara que dê errado, para eu mostrar pelo erro que ele estava errado e eu estava certo. Tem ou não tem? Gente, quando a gente olha para Jonas, a gente vê isso. Jonas, ele foi chamado a uma missão, a qual ele não queria. Capítulo 1 mostra isso claramente. Vai para Nínive, se dispõe e vai. E o texto diz, ele se dispõe para ir para outro lugar. No segundo capítulo de Jonas, nós encontramos o quê? A consequência da sua desobediência. Ele não queria fazer e não fez, e vem a consequência. Aquele grande peixe engole Jonas, ele fica 3 dias ali. Nesse dia eu estava pregando na igreja e a gente está expondo Jonas, por isso eu estou compartilhando com vocês. E as crianças nesse dia não foram para a escola, para a salinha. E aí eu falei, desenhem alguma coisa que você entende da mensagem, viu? Aí uma criança desenhou
um menino de 5 anos. Ele desenhou Jonas dentro da baleia e todo rabiscado assim. Aí eu falei, o que é isso? Que eles me deram, duas crianças me deram, eu guardei. Eu falei, o que é isso aqui? Não, é o suco gástrico acabando com Jonas. 5 anos? Quem te ensinou sobre suco gástrico, menino? Gente, Jonas ficou 3 dias, e de fato, né, ele experimentou isso, 3 dias. E ali ele se arrepende, né? Ele ora. Capítulo 2 é uma oração linda, citando salmos, citando a Bíblia. Beleza. Deus ouve a oração dele. Ele é vomitado na praia. E o que acontece? Vou fazer a obra do Senhor. Não é isso. Ele faz. E eu queria então compartilhar nesse texto, partindo da ideia central que eu acho que esse texto apresenta, que é o seguinte: Deus é misericordioso. Olha aí, Jonas, né? Deus é misericordioso e jamais rejeita um coração genuinamente arrependido. Eu não me refiro aqui a Jonas, mas àquele povo. Acredito que Jonas, ele estava envolvido, eu queria que você pensasse nisso, na misericórdia de Deus, em coração que genuinamente se arrepende e em pessoas que se envolvem com as coisas de Deus, mas não estão comprometidas com ela. Jonas se envolveu, mas ele não se comprometeu. Deu para entender? Está ali, é para fazer? Eu faço, mas não espere mais do que isso. Essa era a perspectiva de Jonas. Dentro dessa ideia, então, acredito que há duas verdades irrefutáveis que são expressas nesse texto. E a gente vai perceber o quanto essas verdades são irrefutáveis. A primeira delas, esse texto mostra que o homem é um pecador. Esse texto mostra um crente pecador e uma pessoa que não é salva, que também é pecador. Olhe para esse texto e observe bem. Primeiro, olhando para Jonas, o quanto esse homem era pecador. Agora ele está disposto a obedecer? Bom, mais ou menos, porque o coração dele estava desafinado com Deus. Deus queria salvar aquele povo. Deus queria alcançar aquele povo, mesmo com uma mensagem de justiça, de ira. A palavra de Deus é: se vocês não se arrependerem, eu destruo. Uma cidade inteira em pecado. Então Jonas, ele está disposto, mas sem desejo. Jonas não está com o coração quebrantado para uma cidade se converter. Isso é uma baita burrice, uma ignorância, uma loucura. Como Deus quer salvar uma cidade e um instrumento de Deus não quer? Isso é patético, isso é tolice. Mas Jonas não se importou em ser tolo. O seu pecado levou a essas burrices. É isso que acontece com a gente. Quando percebemos que a nossa natureza pecaminosa, o Adão que vive dentro de nós, a gente deixa ele ter vazão mais do que o Espírito Santo. No verso 2, ele devia pregar aquilo que Deus havia mandado. Olha, você vai... Por que acontece essa ênfase aqui? Porque ele já tinha dito e explicou tudo direitinho e ele não fez. Vem cá, eu vou repetir, tá certo? Pregue aquilo que eu estou falando. O que eu estou mandando falar? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que a gente aprende com esse pecador aqui? Ele tem que entender que a mensagem de Deus, ela não pode ser negligenciada. A mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. Você não fala do jeito que você quer, você fala do jeito que Deus quer. Nessa questão, ele foi obediente, um pecador que obedeceu. Mas, repito,
foi uma pregação sem paixão, foi simplesmente cumprir tabela, foi apenas obedecer. Ele cumpre apenas um protocolo, ele não está comprometido com isso. E no capítulo 4 é muito claro isso. Ele torcia para que desse errado. No verso 3, a gente vê que ele não titubia, ele se levanta, vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande, importante diante de Deus, de 3 dias para percorrer. Ele se levanta e vai. Sabe o que a gente aprende aqui? Lembra daquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pelo menos aqui Jonas teve um pouquinho de juízo. Ele se levantou e obedeceu. Irmão, nós pecadores precisamos entender. O Deus Santo fala, o pecador precisa obedecer. Não resista a Deus. A consequência da desobediência a Deus é severa. Você tem algum bom exemplo na Bíblia de alguém que se rebelou contra Deus? Porque pecado é rebelião. Não pensa nesse negócio de pecadinho branco, né? Não, pecadinho meia boca, a mentirinha branca. Pecado é rebelião. E toda rebelião na Bíblia, ela teve consequências drásticas. Lembra de Adão, né? Lembra de Eva? Olhando para esse texto, precisamos aprender. É importante termos juízo, obedecer ao Senhor. Deus mandou você fazer algo, faz, meu irmão. Deus mandou dizer, filhão, não se envolve com isso, porque isso é podre. Obedeça. Deus disse para você, meu filho, vai por aqui, porque aqui é um caminho de crente, é um caminho de santo. Então vai. Obedeça, se você tem um pouquinho de juízo. Hernandes Dias, comentando esse versículo, ele fala o seguinte, Jonas, né? Ele tinha fogo nas palavras, mas não tinha compaixão no seu coração. Ele falava com gosto, 40 dias, e essa terra vai ser destruída. Com vontade, vociferando raiva. Há uma razão, não está certo, mas há uma razão. Irmãos, Nínive era uma cidade terrível. De todas as cidades que eu estudei, assim, no contexto bíblico, eu fiquei escandalizado com Nínive. Nínive era muito cruel. Nínive tinha táticas esqueci o nome, meu Deus, quando você, nome de guerra não, de tortura, obrigado. Táticas de tortura absurdas. A gente fica meio assustado com os romanos. Romano é fichinha perto de ninivitas. Era um povo mau. E por isso a raiva de Jonas não justifica, mas eu estou apenas explicando. Tinha fogo nas palavras, mas não tinha compaixão no seu coração. O que a gente aprende é que o nosso coração precisa estar alinhado com a compaixão do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é. Eu ouvia, né, o meu pai falando de política. Político nenhum presta, político nenhum presta. Acho que ele tinha um pouco de razão. E ele orava, sabe como? Eu conversei com a turma aqui, meu pai era um crente meio assim, meio de Jonas, sabe? Quem dera se uma bomba nuclear caísse em Brasília. Fui para o seminário, formei. Onde eu fui pastorear a primeira vez, irmãos? Brasília. Liguei para o meu pai. Pai, o senhor continua orando para cair uma bomba em Brasília? Para de orar. Eu estou aqui. Gente, às vezes é difícil nós orarmos por esse povo. Mas a gente precisa obedecer ao Senhor. Eu falei isso na turma hoje, né? Ou ontem, acho que hoje. A gente precisa orar pelos nossos governantes, você gostando deles ou não. Essa questão política, ela deveria ficar lá fora. A Bíblia diz, ore por eles. Não importa se é o que você prefere ou o que você detesta.
Ore por eles, para que você tenha vida tranquila. Precisamos orar. A gente precisa alinhar os desejos de Deus com os nossos. É a gente chegar para ele, não, Senhor, mas olha quem é, fez isso ou faz aquilo. Não é eu conformar Deus à minha vontade, é a gente se conformar à vontade do Senhor. Vamos aprender com os outros pecadores? Olhando para Nínive, gente, a gente aprende muita coisa. Os pecadores de Nínive, olhando para eles, o que a gente pode aprender? Que pecador, seja ele qual for, quando dá ouvidos à voz do Senhor, ele se arrepende. Se pudéssemos fazer uma comparação aqui, os pecadores de Nínive eram melhores que o pecador Jonas. E olha que Jonas era o instrumento de Deus. O coração de Jonas não estava alinhado com Deus. O de Nínive também não. Mas quando Deus disse para Jonas fazer, ele faz, mas sem vontade. E Nínive, que não estava alinhado quando ouviu a voz, se alinhou com o Senhor. O que a gente vê no verso 5? Eles creram em Deus. Agora olha que incrível, um homem que prega com raiva, com ódio, querendo justiça. Pode pesquisar, meus irmãos. Não houve nenhum homem que pregou na Bíblia e fora dela, que através da sua pregação a cidade inteira se converteu. Pedro pregou 3.000, 5.000 ali, grande coisa, não é? Mas ele, comparado com Jonas, ficou para trás. Creram em massa. Quando um homem, apesar do coração mau dele, é instrumento do Senhor, apesar dele, apesar de Jonas, apesar desse coração pecador, Deus alcança uma cidade inteira. Há uma conversão em massa. E o texto deixa claro para a gente que é uma conversão genuína. Conversão é ouvir a voz do Senhor, render-se ao Senhor, vir como está e permanecer como está. Correto? Não. Nunca foi. O evangelho que está sendo pregado aí, esse evangelho híbrido, esse evangelho bagunçado, que não tem nada a ver com a Bíblia, como Paulo diz a Gálatas mesmo, um evangelho, um outro evangelho, qual não existe outro. Evangelho, só existe um. Então isso aí é balela, vem como está e permaneça. O importante é Deus ver você aqui cantando e louvando ao Senhor. Conversão tem mudança. É por isso que às vezes é difícil alguém se converter, porque não quer mudança. É um pecador que endurece o coração e não abre para a transformação do Senhor. Mas essa cidade inteira se converte e há mudança. É notório isso. Diz o texto que eles creram em massa. E não só creram, o que fizeram? Proclamaram um jejum. Sabe o que é isso? Depois que ouviram, nossa, Deus vai acabar com a gente. 40 dias? Então, a gente tem 40 dias para mudar de vida. E o jejum significa o quê? Quando a gente jejua é para quê? Não responde emagrecer, não. A gente jejua para quê, pessoal? Não é consagração? Consagração, Senhor. Esse povo pecador já estava se consagrando. Vamos parar de comer. Vamos nos consagrar ao Senhor. Diz o texto que eles se vestem de pano de saco, vão para a cinza. Sabe o que isso significa? Humilhação. Eles se humilham. Um povo que era altivo, a braveza deles, a maldade deles, era para que todas as cidades em volta soubessem: esse povo é mau. Não mexe com a gente não, senão vocês estão no sal. Eles se humilham. A gente não é nada. A gente achava que era. A gente é apenas um povo que precisa de mudança. Eu disse que quando nos convertemos há arrependimento, né? Quando nos arrependemos, há mudança. Lembram de Zaqueu?
Senhor, obrigado por ter vindo à minha casa e eu tomei uma decisão. De hoje em diante, não sou mais aquele Zaqueu de antes. Vou restituir a quem eu roubei. Aquele que eu defraudei, eu vou devolver. Se for necessário devolver 4 vezes mais, eu devolvo 4 vezes mais. Porque eu não quero mais ser a mesma pessoa. É isso que a palavra de Deus causa no coração de um pecador. Vontade de mudar. Como? Senhor, me ajuda. Mas há mudança. Você é convertido, querido? Houve mudança na sua vida? Porque quando olhamos para Paulo, houve um perseguidor que passou a ser perseguido. Lembra da mulher samaritana? Outra. Está lá no poço, Jesus pede água, mas você não pode falar comigo? Uai, por que não? Não posso. Não, porque eu sou samaritano, eu sou judeu. A gente não conversa, tá ligado? Tá lembrado lá que o judeu não fala com a gente? A gente é a escória da sociedade? Ah, você não sabe quem está falando contigo. Lembra da história, né? Aquela mulher se converte. Vai lá para a cidade dela. Diz o texto que grande parte, muitas pessoas da cidade se converteram pelo que ela estava testemunhando. Olha o que a conversão causa. Passamos a ser um instrumento de Deus na transformação de outras vidas. Depois Jesus vai para lá também. E aí diz o texto, outras pessoas se converteram, agora não por causa do que ela falava sobre Jesus, agora por aquilo que eles estavam ouvindo da boca de Jesus. Mas uma galera já tinha se convertido antes de Jesus chegar lá. A mudança, meus irmãos. Estou preocupado com a igreja de hoje. A evangelização é algo que a gente deixou de lado. A gente esqueceu a grande comissão. A gente está fazendo pouco isso. Nem celebrar por salvação a gente celebra mais. A gente chega na igreja e fala, fulano se converteu. Ah, que legal, coisa boa. Não é assim. Era para ser uma festa. Jesus se referiu a Nínive, para mostrar que Nínive de fato se arrependeu. Lá em Mateus 12, 41, diz o seguinte, Jesus falando, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e esses ninivitas a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Jesus falando de Nínive, essa cidade que teve um arrependimento em massa. Oh, que coisa linda. Não só a cidade. Isso chega ao chefe de Estado. O rei, ao saber disso, faz a mesma coisa, se arrepende, se converte, se humilha na cinza, nos panos velhos, tira a sua roupa de rei, que talvez tinha lá tanto brilho, tanta coisa, para se identificar como um maltrapilho, porque ele é maior do que eu. E ele promulga uma lei. Todo mundo aqui sem comer. Nem animal, nem gente, ninguém come, ninguém bebe, todo mundo em jejum. Nem precisava, o pessoal já estava fazendo isso. Mas aqui, talvez foi aqui que o pessoal islâmico pegou a ideia, né, talvez foi a primeira cidade cristã legalizada, né? Aqui ninguém serve a outro Deus, acho que foi ali, só eles. O rei faz isso, tamanha a transformação e arrependimento desse homem. Pecador, meus irmãos. Pecador precisa se arrepender diante do Senhor. É o que nós aprendemos com esses homens dessa cidade, com Jonas e também com esse rei. Agora pensa, o movimento na cidade, por conta daquilo que Deus estava fazendo, e o chefe de Estado se arrepende também. Eu fico pensando, se a gente acreditasse nessas coisas, o que poderia acontecer? Se Cuiabá, se as igrejas entendessem da importância de uma consagração, de um arrependimento genuíno diante do Senhor, se acontecesse aqui em Cuiabá uma revolução, um avivamento,
até o prefeito seria alcançado, irmão. Eu falei isso lá no Gama, o pessoal celebrou assim meio, já pensou, Ibanez é o nosso governador lá, mora aqui, e o Lula mora lá, vocês sabem disso. Se ele se convertesse por conta da igreja, isso é possível. Se a igreja de fato se engajasse nessas coisas, no arrependimento real, viver a palavra do Senhor, isso poderia acontecer. Por que eles fazem isso? Olha o verso 8. Olha o que ele diz. Clame fortemente a Deus. Com todo o seu pulmão, com toda a sua força, clame ao Senhor. Ele continua dizendo, se converta, cada um do seu mau caminho. Agora é Deus usando esse chefe de estado àquelas pessoas, já não é mais Jonas. Jonas só disse, Deus vai destruir isso aqui em 40 dias. Houve compaixão na pregação do rei. Gente, clame ao Senhor. Se arrependa das coisas erradas que vocês estão fazendo. E ele continua, da violência que há nas mãos de vocês. Ele deveria falar assim, das nossas mãos, mas ele coloca, se arrependam da maldade, do sangue que há nas mãos de vocês. Aqui é uma prova também de que é uma cidade muito má. Um grande avivamento, um arrependimento. Olha o que diz o verso 9. Quem sabe Deus se volta, se arrepende, e o furor dele, a ira dele, ele não executa sobre nós. Convicção clara do que Deus faz quando um pecador não dá atenção à voz dele. Bom, eu disse que essa é uma verdade irrefutável. O homem é pecador. Acredite nisso. Eu sou pecador. Não duvide do que eu vou dizer. Você também é. Nós somos e carecemos de arrependimento. Há quem diga que conversão acontece uma vez, mas acontece pela segunda vez e também pela terceira. Não que a gente está toda hora vai e volta, mas toda vez que a gente peca e é uma rebelião da nossa parte, o que a gente precisa fazer? Voltar. Estou no caminho errado. Me ajuda, Senhor. Então entenda, não é a conversão 30, 60, 90 vezes, mas toda vez que eu estou no caminho errado, eu preciso voltar. Então a nossa vida ela é marcada por recomeços. Caímos e levantamos. Há um livro, qual é o nome dele? De hoje em diante, a partir de hoje em diante, um livro devocional. É brilhante, dá para você fazer devocional com seus filhos, dá para você fazer devocional com a sua esposa, são vários princípios trabalhados assim, e assim, 2 páginas, eu não gosto de ler, mas 2 páginas, se você não gosta de ler, meu irmão, 2 páginas, está difícil, não tem mais o que fazer, e a ideia desse livro é, de hoje em diante, eu não vou mais ficar irado, aí a gente ri, não dá, a gente vai irar de novo. E é muito massa a ideia é, se hoje eu cair, eu preciso não continuar, não tem mudança mesmo, vou continuar pecando. Não, Senhor, eu quero me consertar hoje. Eu não sei quando eu vou cair de novo, mas eu quero me esforçar para não cair. Então, de hoje em diante, eu não vou me irar mais. Mas ele vai cair de novo. E aí ele recomeça. Então, a vida do cristão é sempre um novo recomeço. Ok, o homem é pecador. A segunda verdade irrefutável deste texto é que Deus é santo. Deus é santo. O homem é pecador, mas Deus é santo. E aí eu quero voltar ao verso 1. No verso 1, Deus mostra a sua santidade através da misericórdia. Diz o texto, e eu pedi para você prestar atenção na leitura. Vê a palavra do Senhor, segunda vez. Isso aqui foi misericórdia do Senhor. Gente, tem pai que só fala uma só. Tem ainda? Um ou outro,
gente está numa luta de falar na segunda, terceira. Na quarta eu não falo, hein? Na quarta eu vou agir. Mas conheço pais aí que era diferente. Não tem esse negócio de quarta vez, não. Segunda, olhe lá. Deus, ele fala pela segunda vez. Sabe o que é isso? Misericórdia. Ô Jonas, quem você acha que você é? Quer dizer que você não quer ir, não? Você acha que eu dependo de você? Você acha que a coisa só acontece se for você? Você é o cara da vez? Você não é. Se você não for, eu uso o outro. Mas quer saber de uma coisa? Eu quero usar você e você vai. Deus é santo, gente. E Ele mostra a sua santidade através da misericórdia. Deus podia acabar com... Vamos voltar? Quando Ele disse, o problema desse mar revolto aí sou eu. Ele chega todo, né? Sou eu. Me joga no mar, vai acalmar, vai acalmar. A culpa é minha. Não, a gente não vai fazer isso. Aqueles homens foram mais justos do que Jonas. A gente não vai, porque vai que seu sangue vai cair sobre nós. Vai por mim. Se jogar, vocês vivem. Se não jogar, morre todo mundo. Eles pedem ainda, Senhor, misericórdia, o que a gente faz? É jogado. Vem a misericórdia de Deus, porque Jonas podia ser jogado ao mar e morrer. A baleia não foi punição, foi misericórdia. Deus foi misericordioso com Jonas. Preservou esse homem ainda 3 dias no ventre de um peixe. Deu a ele uma segunda oportunidade. Meus irmãos, quando olhamos para Jonas, precisamos ver a santidade de Deus na misericórdia que Ele tem com você e comigo. Ele fala contigo, olha, eu estou te dando uma segunda chance. Você vai me ouvir ou não? Filho, é a 5ª vez que eu estou falando isso com você. Deus falando com a gente. É a 5ª. Você vai ficar abusando da minha misericórdia até quando? Meus irmãos, não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com a misericórdia dele. Ele dá, sim, uma segunda chance. A Bíblia é repleta disso. Filho pródigo teve uma segunda chance. Me dá tudo, deixa eu ir embora. Vai, filho. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, Deus te guarde. Perde tudo. Ele volta. Como é que o pai estava recebendo? De braços abertos. E essa parábola é para mostrar quem? O amor de Deus pelo pecador. Quando ele se arrepende, Deus dá a segunda chance. Lembra de Jacó? Que vida daquele homem. Mente para o pai, engana o irmão, cheio de lero-lero. Deus dá uma segunda chance a Jacó. Briga com ele à noite ali, ele sai mancando. Mas, seu nome não é mais Jacó. Chega de engano. Seu nome é Israel agora. Estou te dando uma nova chance, tá bom? Se apega a ela e vai. Meus irmãos, Davi. O pecado de Davi foi terrível. O homem segundo o coração de Deus. Uma sucessão de pecados terríveis. Adultério. Maldade. Vem cá, traz Urias. Enche a cara de Urias. Vai para casa. Vai lá ter relação com a sua esposa quando ele descobre que a mulher estava grávida, né? Olha a maldade no coração de Davi. E aquele homem, Urias, um homem com mais temor do que o Davi. Eu não posso me deitar com a minha esposa, Senhor. O pessoal está em guerra e eu vou estar aqui me divertindo com a minha esposa. Jamais teria coragem de fazer isso. Ô, comandante, põe ele na frente, deixa ele sozinho para ele morrer. Esse é Davi, gente. Um lado de Davi. O Senhor dá uma segunda chance a Davi. Esse homem se arrepende depois de confrontado por Deus. E outras histórias eu poderia citar aqui, irmãos. Deus mostra o seu amor através da sua misericórdia. 1 de João, capítulo 3, versos 6 a 10, diz o seguinte.
todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Gente, isso aqui é, como diz o povo aí, é forte, né? Isso aqui é forte. Quem vive pecando, não conheceu Jesus. Mas quem permanece nele, não vive pecando. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Cristo é, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, ou seja, para de pecar, foi para isso que ele se manifestou. Para destruir as obras do diabo, para acabar com elas. Verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse texto é incrível, para nos convencer, crente não vive pecando, peca, por conta da nossa natureza, mas ele não vive na prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão também não vem de Deus. Por que eu estou citando esse texto? Para a gente não se esquecer. Deus exerce misericórdia, sim. Só não brinca com ela. Não viva pecando, porque é um sinal de que não somos e não estamos em Cristo e não conhecemos a Cristo. No segundo verso, Deus mostra a sua santidade através da sua soberania. Dispõe-te, as mesmas palavrinhas lá do primeiro capítulo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É como se ele... Deixa eu voltar a fita e vou dar o play aqui. Plim! Ouve aí. Lembra que eu havia falado isso? Pois bem, faça isso. Quem manda aqui sou eu, filho. Eu sou o Senhor. Eu sou soberano. E a soberania do Senhor nos revela a sua santidade. Deus manda e a gente obedece. O que a gente pode aprender aqui? Irmão, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Deus não precisa falar duas vezes. Uma já basta. Ele é o Senhor soberano. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Acabou. É isso e pronto. Deus não precisa... Sabe por quê, Jonas? Você já viu o tamanho da cidade de Nínive? Então, é uma cidade grande lá e ela é muito importante para mim. Vai, quebra o galho aí. Vai lá, homem. Que dificuldade é essa no teu coração? Poxa, amolece aí esse coração. Vai lá. Vai lá, amigão. Meus irmãos, Deus, Ele é soberano. Não tem que ficar convencendo a gente de nada, não. Lembre-se disso. A gente tem que ficar declarando e apontando dedo para Deus, para que Ele faça, quem é Deus nessa história aí? É Ele ou você? A gente é servo, a gente só acata o que o Senhor diz, o que Ele quer fazer. No verso 10, o pessoal estava com medo de eu voltar todos os versos e, poxa, o pastor está no verso 2 ainda. Ele foi do 1 ao 10 para falar do pecado, agora ele vai de novo do 1. Já pulei para o 10, tá bom? O verso 10 revela a santidade de Deus através de um amor incondicional. Deus amou Nínive, um povo mau, um povo ruim, um povo perverso. Deus amou. A santidade do Senhor é algo que a gente não consegue entender, né? Como amar uma cidade tão má? Como amar pessoas tão ruins? É porque Ele é santo. Deus ama esse povo e estende a ele o seu amor.
Deus, ele move mundos e fundos para alcançar essa cidade. Que mundos e fundos é esse? Escolhe um homem para ir lá. O homem rebelde não vai. E aí ele entra num barco. E aí ele faz o mar ficar agitado. Para o pessoal entender, tem alguma coisa errada aqui. Deus move o mar para isso. E aí Jonas é jogado no mar. E aí Deus faz com que um grande peixe venha e engula Jonas. E aquele homem fica ali num processo de arrependimento. E aí depois de arrependido, aí Deus faz com que esse grande peixe vomite Jonas lá na praia, movendo mundos e fundos para alcançar aquela cidade. Esse é o amor do nosso Deus. Não é diferente contigo, não é diferente comigo, irmãos. Não foi. Deus, entenda esse mundos e fundos, né? Parece que foi um esforço enorme, ele não precisa de esforço. Só estou tentando ilustrar assim, o quanto o amor dele é grande através das coisas que ele faz por nós. Deus alcançou você. E não foi fácil, humanamente falando. Quantas pessoas pregaram o evangelho para você? Quantas coisas Deus foi colocando no seu caminho para que você um dia se convertesse a Ele? Deus fazendo aí, movendo mundos e fundos. No verso 10, ainda, Deus mostra a sua santidade através da sua perfeição imutável. E eu preciso falar nesse verso aqui, porque ele é intrigante. Diz o texto que Deus se arrependeu. Opa! Deus não é tão Deus assim. O que é arrependimento? É reconhecer que o caminho estava errado, e aí você vai para um caminho certo. Arrependimento tem a ver com o que era pior para uma coisa agora melhor. E diz o texto que não apenas o povo, vai que ele se arrepende. O autor da história diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. E eu quero afirmar, a santidade de Deus é refletida através dessa perfeita imutabilidade. Quero afirmar, Deus não muda. Deus é imutável. Então, a palavra arrependimento tem o quê para nos ensinar? Primeiro, há uma explicação. Existe um termo que nós usamos que se chama antropopatia. O que é isso? Dar, de homem, grego, homem, patia de sentimentos. Então, sentimentos de homem dados a Deus. Para quê? Para que a gente entenda um pouco do processo. Então, arrependimento é coisa de homem, um termo usado para Deus para que a gente entenda que ele iria fazer algo e fez diferente. Essa é uma resposta. E está certa, tá bom? Há o antropomorfismo também. O que é isso? Antropo, Deus. Morfismo, forma. Darmos formas a Deus. Deus não é espírito? Mas a Bíblia diz que nós estamos nas mãos dele. Como é que a gente pode estar na mão como é que ele pode ter mão se ele é espírito? Bom, isso é antropomorfismo, darmos formas a Deus para que a gente entenda que isso significa cuidado dele. Beleza? Deus não muda. Não existe possibilidade alguma de Deus errar moralmente. Isso já nos responde. Mas, estudando esse texto e olhando para a palavra
hebraica que foi usada aqui, achei uma coisa que eu estava falando para a turma aqui de setembro. Gente, é bom demais estudar a Bíblia. E é tão gostoso quando você está lá sozinho e descobre um negócio. Oh, meu Deus, o Senhor falou comigo. A palavra usada aqui, ela tem o seguinte sentido. Se ele fizesse uma coisa ou outra, nenhuma delas seria pior. Ele optou por fazer uma, mas se ele fizesse a outra, não significa que é pior. Então vamos voltar. Injustiça eu resolvo acabando. Esse é o padrão de Deus na Bíblia inteira. Se não se arrepender, morte. Se não mudar, acaba. Mas se mudar, vida nova. Eu não destruo. Aí qual que é pior? Nenhum é pior. Para Deus, olhar para um coração arrependido e dar uma nova oportunidade para ele, está certo. E não é pior do que destruir alguém que não se arrependeu. Então a palavra arrependimento aqui traz essa ideia. Ele é tão perfeito que ele não muda. Quem se arrependeu aqui? Foi o povo. E Deus olhando para o coração deles, bom, então já que se arrependeram, eu sou justo. Eu não posso destruir alguém que se arrependeu. Então Deus decide fazer da outra forma. Qual que é pior? Nenhuma. Ambas são justas. Deus é perfeito, meus irmãos. E ele, então, não muda. Há um comentário que eu achei muito joia. Eu queria ler para vocês, tentando ilustrar essa ideia da santidade de Deus através da sua imutabilidade. A santidade imutável de Deus requer que ele trate os maus de uma maneira diferente da maneira que trata os justos. Vou de novo. A santidade imutável de Deus requer que ele trate os maus de uma maneira diferente da maneira que ele trata os justos. Concordam? Concordamos. O autor continua dizendo: quando os maus se tornam justos, o modo de Deus tratá-los é modificado. E está certo. Na justiça de Deus, ele trata justo com bondade, mas ele trata injusto, então, com aquilo que ele merece. Mas o injusto decide ser justo. E aí Deus agora vai fazer o quê? Bom, eu não posso ser injusto. Então eu vou ser justo. E o injusto, que se tornou justo, agirei com justiça, sendo misericordioso com ele. Não é Deus que mudou. É o homem, é o coração do homem que mudou. Deixa eu voltar aqui ao autor. Quando os maus se tornam justos, o modo de Deus tratá-los é modificado. E aí ele conta aqui uma parábola, a gente estudou aqui, conversando, né? Histórias para ilustrar algum princípio. O sol, porque ele está falando de Deus, não é inconstante. O sol não é inconstante ou parcial, porque ele derrete a cera e endurece o barro. É o mesmo sol. A mudança não é devida ao sol, mas aos objetos que recebem os seus raios. O sol não muda. O mesmo sol derrete a cera e endurece o barro. É o mesmo sol. É o mesmo Deus. Olha para um coração arrependido e ele oferece, então, misericórdia e perdão. Olha para um coração que não quer se arrepender, e então ele exerce a justiça àqueles que não querem se arrepender. Deus não muda. Quem mudou foi Nínive. Então, meu querido, não tente ganhar de Deus na quebra de braço, não, me chama? Queda de braço mesmo, né? Você já perdeu. Você já perdeu. Talvez até você tenha aquela brincadeira que o pai e filho têm, né? Você deixa o filho ir, aí você vai, para você achar que vai, mas você não vai, você perde. Deus não muda, o povo muda. Deus é santo, mas o homem é pecador.
Quem tem que mudar nessa história é o pecador. Quem? Você e eu, homens. Precisamos mudar, porque Deus jamais vai mudar, porque Ele é santo. Concluo, meus irmãos, esse texto. Olhando para Jonas, a gente vê um homem envolvido, mas sem paixão. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Tenha paixão pelas coisas que você faz. É para o Senhor, dê o seu melhor. Coloque o seu coração e dê o seu melhor. Não siga Jonas nesse ponto. Deu certo. A cidade inteira se converteu. Mas com ele deu tudo errado. Um coração amargo, rancoroso, raivoso. Não celebrou no capítulo 4 a salvação de uma cidade inteira. Gente, é um profeta. É a mesma coisa que um pastor. O pastor ficar sabendo aqui que o bairro vizinho todo se converteu. Ele, que raiva, não foi o meu. Meu Deus, é o Jonas. Não siga Jonas. Procure obedecer ao Senhor com as motivações corretas, alinhadas com a vontade do Senhor. E ainda nessa conclusão, quero só mencionar, Deus é santo. E apresenta essa santidade através da misericórdia, do amor, da sua imutabilidade. Ele continua sendo o mesmo, gente. Que incrível, até hoje. Não mudou nada. O pessoal falou para mim, pastor, que tanto de barba branca é essa? Porque a gente muda. A gente muda. Mas Deus não. É o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Ele é santo. Vale a pena demais servir a esse Senhor. Então experimente constantemente, através da sua fidelidade, experimente da santidade de Deus. O texto fala sobre segunda chance e primeira chance. Foi uma única chance para Nínive. Possivelmente não teria outra. Nínive agarrou a primeira chance. Deus hoje te chama também, querido. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, você tem uma chance como Nínive de se arrepender e entregar o seu coração a Jesus. Não espere a segunda. Pode ser que ela venha. Veio para Jonas, pode vir para você também, mas para quê? Esperar, gozar de algo tão bom que é andar com Jesus. Para que esperar mais tempo? Mas ele dá uma segunda chance. Quem sabe hoje é a segunda tua, hein? Tem essa, Não, vou esperar a terceira. Olha, o texto não fala de terceira, não. Querido, se Deus falou com você, se Deus tem falado com você, seja você um pecador que ainda não se rendeu a Jesus, se renda como Nínive. Mas se você é um pecador como Jonas, que já se converteu, só precisa alinhar com Deus, Deus fala contigo hoje, muda de vida. Se envolva comigo da forma certa. Desse jeito eu não me agrado. Meus irmãos, não é à toa que alguns vão chegar diante do Senhor e vão dizer, Senhor, no teu nome eu fiz milagres, curei. Quantas pregações, quantas conversões. E o Senhor vai dizer, não te conheço, não te conheço. Sabia que essa é a pior frase que um homem pode ouvir no final da sua vida? Agora, não será surpresa para esses, tá? Não precisa ficar com medo de todo mundo roendo as unhas, Vai que eu sou um que vou ouvir isso. Há sinais de uma conversão. Esse texto mostrou. Um convertido mostra. Um convertido pode ter convicção da sua salvação. Então, não precisa roer as unhas, não. Agora, comece a roer se de fato você não está tendo sinais. A coisa fica bonita, acontece. Sirva ao Senhor lá no ministério, o negócio funciona. Mas Deus está olhando o teu coração. A gente não, a gente está vendo a sua performance aqui, está dando certo. Mas Deus olha o coração. Esses filhos todos aí, não, nenhum deles. Não acabaram os meus filhos. Quer dizer, acabaram os seus filhos? Não. Tem um rapazinho ali, ei, traz lá. Lembra de Davi, Traz lá. Aí Deus fala para ele, eu não vejo como vocês veem. São robustos, bonitos, mas eu olho o coração e nenhum desses presta, serve para mim.
Chama o rapazinho lá. Aquele lá tem um coração que me agrada. Deus olha o coração, não a performance da gente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se envolva e tenha compromisso, tenha paixão, tenha vontade. Que Deus use cada um de vocês nessa igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Santo Deus e Pai, Senhor, que bom saber da Tua misericórdia. A gente sabe dela, mas é bom a gente ser lembrado. Obrigado pelo Teu amor incondicional. A gente não presta, Senhor, a gente é pecador demais. A gente não pode bater no peito e dizer, sou servo bom e fiel. A gente tem que ouvir isso do Senhor, mas a gente não tem como falar isso para o Senhor. Queremos ouvir do Senhor isso um dia. Quem sabe hoje também, filho, eu estou feliz. Você está alinhado comigo, filho. Senhor, é bom ouvir essas coisas. Mas a gente é falho, a gente é pecador e pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão por não andarmos alinhados com o Senhor. Pedimos perdão por termos um coração às vezes tão duro, como o de Jonas. Pedimos perdão pela maldade do nosso coração. Sabemos que quando oramos genuinamente, o Senhor nos perdoa. O Senhor é santo, nós somos pecadores. Que essa igreja, Senhor, aprenda com Jonas aquilo que não se deve fazer. Todo o livro de Jonas mostra como não fazer. Queremos, então, nesse capítulo de hoje, colocarmos em prática, para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uns tem uns 20 dias, eu não me lembro como literalmente diz lá, mas nessas formas de se aprender, tantos por cento quando a gente ouve, tantos por cento quando a gente ouve e vê, eu achei bem legal, 90% de aprendizado quando se ouve, vê e pratica. Você achou que era saliva ou... Não. Quando você ouve, vê e pratica, 90% de chance de absorver. Você é um pecador e precisa de se arrepender. Pratique isso. Ande com o Senhor e experimente da santidade dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.